Foi em 2018 que a minha vida mudou o suficiente para que eu perdesse grande parte daquilo que era importante para mim. Por conta de vários problemas acumulados e muito tempo livre, acabei por desenvolver um problema bastante grave com a ansiedade. E foi a partir desta ansiedade que eu acabei por desenvolver um quadro de despersonalização e desrealização. Isto são duas maneiras diferentes do teu cérebro te dizer que precisas de acalmar e voltar ao normal. Para me ajudar com isso, eu tinha que encontrar alguma coisa para ocupar o tempo livre que eu ainda tinha. Séries, jogos e filmes não iriam funcionar comigo porque eles foram em grande parte responsáveis por aquilo que me aconteceu. Então, o que é que ainda me restava para fazer? Bom, uma coisa que eu gosto imenso de ver é coisas estranhas na internet e no YouTube, uma vez que por estas terem vários mistérios e várias coisas bizarras, isto instiga um lado mais investigador meu e deixa-me suficientemente ocupado para eu não ter tempo a pensar em coisas estúpidas. E foi nesta pesquisa que encontrei uma coisa que não tinha encontrado até então. Muitos canais do YouTube começaram a falar de uma tal de SCP Foundation, que, como é óbvio, em nada tem a ver com o clube de futebol. Ao entrar no site deles, eu deparei-me com uma confusão visual bastante grande e fiquei bastante perdido lá no meio. Não era nada intuitivo, eu não sabia aquilo que eu deveria pesquisar lá dentro, e a organização do site parecia que tinha sido transplantada dos anos 2000 para agora. Mas, apesar de ter uma vontade gigantesca de parar ali, eu continuei a investigar para tentar perceber pelo menos de que é que aquilo se tratava. No canto superior esquerdo do site está o símbolo da fundação e em baixo diz Secure, Contain, Protect, que quer dizer assegurar, conter, proteger. Tá estranho, mas continuemos. A primeira aba do site chama-se SCP Series e a partir dela podemos escolher entre 5 séries diferentes. Como é óbvio, eu cliquei na primeira e deparei-me com uma coisa a que também não estava muito habituado. Uma página onde dizia lista de SCPs com um total de 999 links diferentes. Cada um destes estava associado com um código na forma de SCP-001 ou SCP-002, 3, 4, etc., com um nome para definir cada um deles. Bom, normalmente o início começa pelo início, então a primeira coisa que eu fiz foi clicar no primeiro link, o SCP-001, que tinha a designação a aguardar declassificação, que eu naquela altura não fazia a mínima ideia do que queria dizer. Mal abri vi que se tratava de um suposto documento secreto e que morreria caso o lesse se não tivesse a patente necessária para o fazer. O pior é que naquela época eu estava tão confuso e perturbado a nível psicológico que eu realmente ponderei se isto podia ser verdade ou não, mas lá ganhei coragem e continuei. No fim desta estava um conjunto de outros links com nomes de doutores e foi aqui que tudo começou. Cada um destes e dos outros links leva para um documento onde falam sobre seres ou criaturas ou objetos que esta fundação tem que conter para proteger o mundo ou até mesmo contê-las para ajudar a conter outros objetos e criaturas mais poderosas e perigosas. E este universo fez surgir uma ideia na minha cabeça, mas a força que ela me deu ainda não era o suficiente para começar a escrever algo meu. Eu precisava de uma ajudinha a mais. Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida é o The Witcher 3 Wild Hunt, que para quem não sabe é baseado na mesma série de livros que inspirou a série do Netflix do The Witcher. E no mundo do Witcher aconteceu uma coisa bastante estranha. Em algum momento duas dimensões juntaram-se e no mundo dos seres humanos surgiu a magia. Foi nesse momento que duas ideias na minha cabeça se juntaram. E se todas as criaturas do SCP Foundation se juntassem ao nosso mundo? E foi esta junção que me deu a vontade de escrever. Mas não foi assim tão fácil quanto isso. Afinal, como raios é que se escreve um livro? A ideia que eu tinha é que seria uma coisa bastante fácil e rápida até. Mas escrever bem não é uma coisa que nasce connosco. É algo que nós precisamos de trabalhar muito até que fique no ponto certo para conseguir escrever um livro do início ao fim. E eu queria passar-vos várias dicas que eu gostaria de ter recebido na altura em que comecei, mas que fique bem claro que vai ser sempre extremamente difícil começar a escrever um livro ou até mesmo acabá-lo, mas a coisa essencial é não ter medo de começar. Vais cometer muitos erros e vais continuar a fazê-lo para o resto da tua vida, mas as coisas melhoram. Bom, sabendo disto, vamos lá começar. A primeira coisa que nós precisamos de saber sobre escrever é que é difícil para é uma merda gigantesca. Mas melhora com o tempo. A sensação que eu tinha no início é que eu não sabia o que escrever. Obviamente eu tinha uma ideia nublada na minha cabeça de como a história iria acontecer, mas existe uma coisa que todos os escritores precisam de perceber. Não importa aquilo que tu planeias, vai sempre acabar diferente. E se por acaso o livro saiu perfeitamente como tu achaste que ele iria sair,
Ou tu és um gênio por ser conhecido, ou fizeste um erro muito grande em não mudar a história para algo melhor. Até porque mesmo que tu tenhas uma ideia muito boa na tua cabeça e consigas organizá-la de uma maneira que seja uma história completa, quando tu executas essa ideia num livro, ela acaba por tomar outros contornos, porque é quando tu começas a praticar que percebes que existem coisas que ficam melhor do que tu imaginavas, outras pior do que tu imaginavas. Eu, por exemplo, escrevi o meu livro 3 vezes até ele estar nesta versão, e cada vez que eu reescrevia, novas ideias e melhores iam sendo implementadas e as mais reais iam saindo e o livro ia melhorando significativamente. Outra coisa que as pessoas também precisam de saber quando vão começar a escrever é que o empenho não é sempre o mesmo e vai ser muito complicado depois do início continuar a escrever. Praticamente todos inicialmente têm um empenho muito grande porque é uma coisa nova e querem experimentar e acham que vai correr muito bem, mas à medida que vão aparecendo desafios ou obstáculos acaba por se diminuir esse empenho. Não podemos deixar que isso aconteça até um certo grau. Vai haver momentos em que vocês se vão sentar à frente do vosso computador ou à frente de uma folha de papel e não vai sair quase nada. A isso nós chamamos de Creator's Block e é uma coisa que toda a gente vai experienciar ao longo da vida, mas é bastante conhecido por afetar escritores. E existem duas maneiras de conseguir ultrapassar isto. A primeira é forçar a barra e tentar escrever pelo menos 100 ou 200 ou 50 ou 20 palavras, o que seja. Por vezes nós começamos com este bloqueio, mas por alguma razão começamos a engatilhar e aquilo começa a fluir mais normalmente. Outras continuamos com o bloqueio durante muito tempo, mas ok, eu posso até forçar-me a escrever, mas isso não quer dizer que aquilo que eu escrevo vai estar uma porcaria. Provavelmente. É possível. Mas ninguém te impede de reescrever aquilo depois. E é sempre melhor ter alguma base que possas modificar do que não ter nada e ficares ali parado. A outra opção é rever aquilo que nós já escrevemos. Afinal, o que é que há melhor para ganhar a motivação do que ler aquilo que nós escrevemos quando estávamos motivados? Agora, caso essa seja a vossa escolha, eu recomendo que a façam com alguma cautela. Eu recomendo que selecionem uma parte do vosso texto para rever e que se imponham para depois de acabar essa parte do texto, voltem a escrever coisas novas. Pessoas que procrastinam muito têm uma propensão a continuar a rever e a rever e a rever e a rever e mesmo estando inspiradas e com empenho, não aplicam a escrever coisas novas e sim a continuar a rever. Eu tenho a certeza que muitas pessoas estão a conseguir entender perfeitamente aquilo que eu quero dizer, mas elas ainda têm algumas perguntas na sua cabeça. Quanto é que eu devo escrever por dia? Como é que eu faço para escrever personagens? Onde é que eu devo escrever o meu livro? Quanto tempo é que demora para o fazer? Devo ler livros que têm ideias parecidas à minha ou evitá-los totalmente? Como é que eu edito um livro? Então vamos lá responder a todas essas perguntas. Quanto tempo é que se deve escrever por dia? Isto é daquelas coisas que muda muito de uma pessoa para a outra, mas existem algumas métricas que vos podem ajudar a estabelecer esse número de palavras por dia. Colocar uma meta diária é algo que vos pode ajudar muito porque é algo visível. Vocês conseguem lutar mais facilmente por uma coisa que existe do que para um número que vocês não sabem muito bem qual é. Agora, qual a quantidade que deve ser escrita? Depende. A primeira coisa que nós vamos analisar é o horário da pessoa. Vamos analisar duas situações. A primeira pessoa é uma pessoa que tem muito espaço no seu horário e consegue escrever em qualquer altura do dia sem muita preocupação. Já a outra tem muito pouco tempo livre para escrever e tem que escolher muito bem os momentos em que o faz. Para estas duas pessoas, a quantidade de palavras por dia vai ser diferente. Isto pelo simples facto de uma ter mais tempo do que a outra. E isto nós só estamos a falar de horas, minutos, segundos, mas cada pessoa tem uma velocidade de escrita e uma facilidade para escrever diferente. Existe uma possibilidade da pessoa que tem pouco tempo escrever muito rápido e uma pessoa que tem muito tempo escrever muito devagar. E no final de contas acabem por ter o mesmo número de palavras por dia para escrever. Portanto, o que eu acho que uma pessoa deve fazer é durante uma semana pegar no tempo livre que acha que deve aplicar a escrever e verificar qual é que é a média de palavras que escreve durante essa semana. Depois de saber a média de palavras que escreve por dia, basta aplicar esse número aos restantes dias do mês, da semana, do ano, consoante o tempo que queres continuar a escrever. Como é que eu faço para escrever personagens? A primeira coisa que as pessoas têm que aprender sobre escrever personagens é que elas não são personagens. Tu não estás a escrever um ser fictício numa folha de papel. Tu estás a escrever uma pessoa e a mostrar apenas uma das facetas dela. Portanto, a regra geral para escrever um personagem é imaginar o que é que um certo tipo de pessoa faria num certo tipo de situação. Por exemplo, pessoas tímidas numa situação onde existe muita gente vão responder de uma maneira tímida. Já pessoas explosivas vão reagir de uma maneira mais efusiva. E muito disto pode ser explicado a partir dos diálogos, pela maneira como eles se tocam, como a maneira como eles se beijam,
personagem, dependendo da situação. Mas uma coisa também muito importante é não revelar tudo a partir dos diálogos. Nós muitas vezes sentimos coisas que não necessariamente expressamos diretamente, ou seja, é muito importante deixar explícito como um personagem se sente perante uma certa situação, porque isso vai criar um caráter por trás desse personagem. Logo, a maneira de escrever um personagem tem que ser feito caso a caso e sempre pensando como uma pessoa parecida a esta personagem responderia. Onde é que eu devo escrever o livro? Isto é mais uma daquelas perguntas onde depende. Deves sempre utilizar aquele sistema em que estás mais habituado a fazer as coisas. Aquilo que tu deves almejar é usar o sistema que mais te facilite a vida. Aquele em que consegues fazer as coisas mais rápido, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais organizada. Para mim, por exemplo, é o Word, mas para ti pode ser Google Docs, pode ser as notas do iPhone, pode ser o que tu quiseres. Quanto tempo demora para escrever um livro? Depende. Depende muito de quem tu és e depende muito do livro que tu queres escrever. Como é óbvio, livros maiores em média demoram mais tempo do que livros menores, portanto, se tu quiseres escrever uma história bastante longa, vai demorar bastante tempo. Mas existe uma conta mais ou menos simples que vocês podem fazer para pelo menos calcular o tempo mínimo que vão demorar. Uma página de um livro tem à volta de 500 palavras. Portanto, se tu quiseres escrever um livro de 300 páginas, terás que escrever mais ou menos 150.000 palavras dentro desse livro. Depois disso, basta dividir o número de palavras total que te deu pelo número de palavras que tu escreves por dia. E isto vai-te dar o número de palavras que, em teoria, vais demorar a fazer o teu primeiro rascunho. Agora, não achem que as coisas vão acontecer logo na primeira vez. Vocês vão chegar ao final do primeiro rascunho e vão querer rever tudo de novo e isso pode demorar bastante tempo. Portanto, aquilo que eu recomendo é que as pessoas dupliquem a quantidade de dias que vos deu. Desta maneira, têm uma resposta um pouco mais conservadora do que realmente vai acontecer. Devo ler livros que têm ideias parecidas à minha ou simplesmente não os ler. Livros mesmo com ideias muito parecidas têm uma execução completamente diferente e é sempre bom ter referências. Se for o teu primeiro livro, tu vais ter que retirar a maneira de escrever de algum lado, ou pelo menos ter uma ideia de como é que isso se faz. E é sempre bom ter algo físico para verificar e ver e como é que ele fez e como é que ele não fez e porque é que ele fez isto e não aquilo. Isto já para não falar que estes livros foram editados. Portanto, se tu também queres editar o teu, é bom que sigas uma certa quantidade de regras que estes livros também têm, como a nível da cor, da capa, da sinopse, tipo de papel, tipo de letra, espaçamento, tudo o que tu quiseres. Como é que eu edito o livro? Existem duas maneiras de o fazer. Uma é o self-publishing e a outra é a editora. As duas coisas são bastante complicadas de se fazer, a única coisa que muda de uma para a outra é o teu papel no meio desse trabalho todo. A nível do self-publishing é complicado, uma vez que é preciso investir muito dinheiro sem ter uma segurança de caso aconteça alguma coisa de errado e não consigas vender os teus livros. Isto já para não falar que fazendo self-publishing tu não consegues ter acesso aos contactos com as bibliotecas, com as livrarias, com nada. Portanto, estás muito à tua mercê. Já com as editoras tu tens uma segurança maior, investes menos dinheiro, consegues mais contactos, mas tens que passar pelo crivo delas. E especialmente agora, editoras não estão muito bem das suas finanças. Portanto, é normal que eles não consigam investir em autores que não conhecem ou que não são tão famosos quanto isso. Mas, se tu quiseres, pelo menos para início, conseguir fazer uma cópia física do teu livro, tal e qual eu fiz o meu, há uma aplicação para o computador chamada Bookwrite, que eu vou deixar o link na descrição. Lá tu podes editar a tua capa, o teu livro e podes pedir uma encomenda de um livro até mais de 100 livros. Os preços são bastante justos e consegues modificar uma grande quantidade de coisas que outras aplicações não conseguem. Bom, esta foi a história de como eu escrevi o meu livro e como tu podes escrever o teu. Espero que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção e quem sabe eu não faço uma review do meu próprio livro.